Tá. Professora, só pode ser, essas atividades só pode ser até meio-dia só, né? Enviar até meio-dia. Sim, vai ter que ser no horário da aula. Eu posso estender, a de hoje está até mais ou menos, acho que 11h40, meio-dia. Eu posso estender um pouquinho mais até as 2 horas da tarde, né? Que aí eu consigo pontuar, porque eu tenho que pontuar no dia também as atividades de vocês. Vamos lá. Então, a gente vai entrar, propriamente dito, na unidade 3, onde a gente vai ver só a parte de integral, tá? Hoje a gente vai ver só a seção 3.1. Então, o que a gente viu, né? Nas sessões anteriores, né, a gente fez uma análise para as 3 leis de conservação. A gente falou da massa, da energia e da quantidade de movimento, né? Só que a gente viu ela de uma maneira meio genérica, sobre os campos de escoamento, né? Ou seja, a gente só queria conhecer os efeitos desse campo sobre algum dispositivo. Só que agora a gente vai fazer uma abordagem integral, tá? Ou seja, a gente vai determinar as distribuições dessas grandezas específicas nesse campo de escoamento. Então, essa análise integral vai permitir a gente determinar o arrasto total sobre uma estrutura imersa no escoamento, vai fornecer as distribuições de tensões de cisalhamento e pressão ao redor da estrutura. Então, a gente vai utilizar essa abordagem integral, tá? Uma abordagem mais integral. Só que aqui a gente vai fazer uma análise bem, vamos dizer assim, bem limitada também, tá? A gente não vai aprofundar tanto essas equações. E aí a gente, dentro das 3 equações que a gente trabalhou antes, massa, energia e quantidade de movimento, a gente vai aplicar, vai formular para essas leis de conservação, para a massa e para a quantidade de movimento, né? E aqui em específico, para a nossa aula, a gente vai trabalhar com sistemas retangulares, né? Porque a gente sabe que eu posso ter sistemas retangulares e também eu posso ter sistemas cilíndricos, né? E aí a gente aprendeu lá no cálculo 3, acho que vocês estão vendo o cálculo 3, eu não sei, e cálculo 2, que aí eu posso transformar esses sistemas cilíndricos em coordenadas polares, né? E aí eu tenho uma dedução da integral lá para coordenadas polares, aí vocês vão ver lá o jacobiano, uma série de coisas, né? Só que na nossa disciplina a gente não vai chegar a trabalhar com as coordenadas polares. Então, nessa aula a gente vai trabalhar de forma específica só as retangulares, tá? A gente vai trabalhar só as estruturas retangulares. Pronto. O que a gente vai trabalhar de forma específica? Primeiro, a gente vai ver o movimento de uma partícula fluida, ou seja, eu vou estudar a cinemática dessa partícula. Gente, de vez em quando eu paro porque eu estou aceitando vocês aqui na sala. Então, aqui eu tenho uma figura, tá? Onde eu tenho uma partícula infinitesimal, tá? Bem pequena, de massa, né? dm, vou chamar, e o volume dela inicial vai ser o quê? Como é um cubozinho, vai ser dx, dy e dz, tá? O volume. Em um determinado tempo, tá? No tempo t. Essa partícula, ela vai se movimentar no tempo, e a partir do momento que ela se movimenta no tempo, em um intervalo dt, aí eu vou ter essa nova partícula. Se vocês observarem, essa partícula, ela sofreu uma espécie de deformação, né? Por exemplo, aqui no tempo igual a zero, agora no tempo t, aqui eu fui para um tempo t mais dt. Então, a gente observa que essa partícula, ela sofreu uma deformação.
quais são essas transformações que essa partícula sofreu quando ela se moveu, né? Ou seja, ela teve uma alteração da sua forma e da sua orientação. Então, a gente pode decompor o movimento dessa partícula em 4 componentes básicos, tá? Eu tenho o componente de translação, ou seja, olha aqui, eu tenho uma partícula que estava inicialmente no ponto T, nesse ponto inicial aqui, pintado de azul. No tempo t mais dt, ela sofreu um deslocamento da sua posição. Ela deslocou para uma outra posição no espaço. Então, a gente chama esse movimento de translação. Oi. Professora, eu não estou vendo, não, tá travando demais. Tá, não? Eu nem sei que a senhora tá mais. Tenta sair e entrar da sala, porque às vezes melhora. Todo mundo tá assim? Tá travando para todo mundo? Eu consigo ver, professora. É a Andressa, né, que falou comigo. Andressa, tenta sair e entrar da sala de novo para ver se dá certo. Eu vou esperar você voltar, tá? Agora tá. Tá de boa? Tá. Tranquilo. Pronto. Aí eu tenho esse movimento de translação, né? Esse movimento onde eu... Gente, eu vou só checar aqui. Ah, tá gravando mesmo. Porque eu sou meio cismada aqui. Já teve algumas aulas que eu coloquei para gravar e não gravou. Eu tive que gravar de novo. Ela se desloca, né, numa posição aqui no espaço. Essa partícula, ela também pode sofrer essa rotação, tá? Eu posso mudar essa orientação dessa minha partícula. Ou seja, ela vai sofrer uma rotação nos eixos X, Y e no eixo Z, tá? Então, ela vai rotacionar aqui no próprio eixo essa partícula. O outro movimento que eu também tenho, quando essa partícula se move, vai ser uma deformação linear, tá? Ou seja, os lados da partícula se esticam ou se contraem. A gente que já viu resistência dos materiais, a gente consegue perceber muito isso quando a gente faz teste de tração e de compressão, né? Só que aqui a gente está falando de fluidos, né? Quando a gente faz lá, por exemplo, no sólido, um teste de compressão, de tração, a gente consegue observar isso. Mas aqui também nos fluidos, a gente também vai observar essa deformação linear, tá? Ou seja, essas partículas podem se contrair ou elas podem esticar. Quando você imagina, por exemplo, a água passando por um escoamento onde o diâmetro, né? O diâmetro de entrada é maior do que o diâmetro de saída. Então, no diâmetro de entrada, ali eu vou ter uma deformação, eu entro, né, vamos dizer, com posição inicial, né, a minha estrutura. Quando eu saio pelaquela parte que tem um diâmetro menor, com certeza, aquela partícula, ela vai sofrer o quê? Uma deformação linear. Ela vai o quê? Se contrair. Ela vai contrair para poder passar por aquele orifício, por aquela extremidade. E eu também posso ter uma deformação angular, né? Nessa deformação angular, os meus ângulos internos da partícula, né, que antes eu tinha que eram perpendicular, ou seja, faziam 90 graus, esses ângulos eles vão variar. Então, eu tenho esses 4 tipos de deformação, tá? De translação, de rotação, deformação linear e uma deformação angular. De forma muito específica, a gente vai abordar, né, a translação, ou seja, eu saio de um ponto, né, para chegar em outro ponto. Esse deslocamento da posição dessa partícula no espaço. Então, aqui, a gente vai começar a falar da translação do fluido.
Quando eu falo da translação do fluido, eu começo a falar da aceleração dessa partícula, tá? E aí eu vou ter esse campo velocidade, tá? Quando eu falo de translação da minha partícula, ela está relacionada com esse campo velocidade. Então, aqui a gente vai lembrar muito daquilo que a gente fez, estudou na física, né? O deslocamento, velocidade, quem é velocidade, quem é aceleração, né? E aqui a gente vai perceber que a velocidade, ela vai ser um vetor, tá? É um campo vetorial, é um campo de velocidade, né? Então, aqui na minha figura, eu tenho uma partícula que ela está se movendo com uma velocidade v, tá? Em um dado instante, onde t vai ser maior que zero. Essa velocidade, ela vai estar em função das coordenadas, olha aqui, ó. Se eu for projetar esse ponto aqui, ó, ela vai estar em função das coordenadas x, né, y, no caso aqui z, né, z e y. Tá? Então, o campo velocidade, ela está em função das coordenadas espaciais x, y e z e do tempo. Então, sempre vai ser um vetor. Olha aqui. Vetor velocidade é igual ao campo velocidade, que é determinado por x, y, z e o tempo. Ou seja, a velocidade, quem lembra lá, a velocidade é ΔS por ΔT. Né? Então, eu vou ter que ter essa variação do tempo. Como essa posição, já que é um vetor, né? E aí eu posso decompor essa partícula nesses três componentes, né? Olha aqui, em U, em V e em W, que corresponde às direções X, Y e Z. Então, eu posso dizer que o vetorzinho aqui é o U, que vai ser a velocidade na direção U, em x, y, z, t. V é a mesma coisa, V em x, y, z e t. E W também vai ter as coordenadas x, y, z e t. Então, a gente vai definir o vetor velocidade a partir dos versores I, J, K, x, y e z. Então, a gente pode escrever a velocidade, né, dessa partícula como UI, aqui, velocidade U na direção I, mais V na direção J, mais W na direção K. Tá? Se eu fizesse aqui o somatório desses vetores, U, V e W, a resultante seria esse vetor aqui, ó, o vetor velocidade. Tá? Seria minha resultante. É como se eu tivesse pego esse vetor velocidade e fizesse a decomposta dela no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Aí eu tenho as componentes U, V e W. Tá? Então, posso definir a minha velocidade como U, UI. Tá? Lembrando que aqui tem um chapéuzinho, né? Porque eu não consigo colocar nos slides. Né? Tem a setinha no U, no V e no W, e tem um chapéuzinho no I, no J e no K. Igual aqui a figura. Tá? O I mais VJ mais WK. Agora a gente vai fazer algumas considerações. Tá? Então vamos imaginar que uma partícula está em movimento em um campo de velocidade no instante t. Tá? Então essa partícula ela se encontra na posição x, y, z e t. Então é dada aqui por essa equação. Depois essa partícula se move dessa posição inicial para uma posição final, em um tempo t mais dt. Né? Estava aqui na posição inicial, me movi em t mais dt. Então, essa partícula ela vai se deslocar em quê? A velocidade agora vai ser, no x vai ser x mais dx, né? O x, que é a posição inicial, mais o dx, que é a distância, né? O deslocamento feito pela essa partícula no eixo x, e assim sucessivamente no eixo y e no eixo z. Y mais dy, z mais dz. E aí eu consigo
escrever uma equação da velocidade no tempo t mais dt, que aí eu tenho x mais dx, y mais dx, e mais dz, t mais dt. Então, se eu observar, essa variação da partícula no intervalo de t até t mais dt, ela vai ser dada pela regra da cadeia, né? Então, aqui a gente vai lembrar muito lá do cálculo, né? Deriva dentro, deriva fora, deriva dentro, deriva fora, né? A regra da cadeia. Então, aqui eu vou ter um diferencial, ó, dv dx, dx, dv dy, dy, dv dz, dz, dv dt, dt. Então, se eu fosse escrever, isso aqui é a minha equação para velocidade, tá? Se eu for escrever isso daqui para minha aceleração, quem é a aceleração lá da física? A gente viu que a aceleração lá da física, aceleração é igual a quem? ΔV por ΔT, né? Uma abordagem aqui. Que significa quem? dV dt, né? O que eu vou fazer nessa equação? Tá? Eu vou dividir todo mundo por... dt, porque eu vou simplificar, ó, dv dt, dv dt. E aí eu consigo encontrar a aceleração. Então, ó, dv dt vai ser igual a quem, ó? dv, dividir tudo, ó, dt, dv dt, dv dt. Aqui, como tem dt, dv dt, tá? Vai cortar ali, vai ficar só dv dt. Então, isso aqui vai ser quem? Vai ser a minha aceleração, ó, por dx, dy, dy, dz, dz. Né? Só que, se você lembrar lá do início, quem vai ser dx? Ó, aqui eu dei uma organizada aqui, ó. Quem vai ser dx dt? E quem vai ser dy pelo tempo, dz pelo tempo? Vai ser lá as minhas coordenadas da velocidade, ó. U, V e W. U, V e W. Então, eu posso dizer que a minha aceleração é o vetor Uzinho, né? dv dx, mais V, dv dy, mais W, dv dz, mais dv dt. Então, esse aqui vai ser a nossa aceleração a partir da translação de um fluido. Então, essa equação aqui é a equação final que a gente vai utilizar, tá? E aí eu vou começar a aplicar as minhas derivadas parciais, tá? Fazer o cálculo a partir das derivadas parciais. Então, eu queria que vocês anotassem aí no caderno de vocês, na folha, essa equação. Tranquilo? Vou dar uma passadinha. Pronto. E aí a gente chama isso aqui de uma derivada substancial, uma derivada material ou uma derivada de partícula, tá? Então, a aceleração de uma partícula fluida em um campo de velocidade vai receber esse símbolo aqui, ó, dv dt, e aqui eu vou ter toda a minha derivada material, tá? A minha aceleração dessa partícula quando ela sai de um mecanismo de
translação, ou seja, está numa posição inicial e ela vai para uma outra posição, vai variando a sua posição de acordo com o tempo. Eu saio de um T e vou para um T mais dt. E aí eu faço esse tratamento especial nessa derivada e chamo ela de uma derivada substancial, material, ou derivada de partícula. Geralmente chamamos de derivada de partícula, tá? Que é a mesma equação que vocês anotaram aqui, só que agora ela recebeu, né, esse Dzão aqui. Recebeu esse símbolo na matemática para dizer que ela é uma derivada de partícula. Quais são os significados físicos, né? É importante a gente entender. Vamos lá. dv dt vai ser quem? A aceleração total da minha partícula, né? Aceleração ΔV por ΔT, né? Vai ser a aceleração total da minha partícula. Já quando eu tenho aqui o dv dx, v dv dy, eu estou tratando aqui de uma aceleração convectiva, tá? Então, todo esse termo aqui, daqui para cá, eu tenho a minha aceleração convectiva, né? Ou seja, o componente da aceleração da partícula devido ao seu movimento dentro do escoamento. Ela vai ser em função das coordenadas espaciais, né? Então, vai estar relacionada com o movimento dentro do escoamento. Posição inicial, vou lá para uma posição final. Então, ali eu sofri uma translação e esse movimento que essa partícula está tendo dentro desse escoamento. E aí eu tenho o dv dt, que vai ser a minha aceleração local, que é esse termo aqui. Vai ser aceleração local, ou seja, o componente da aceleração da partícula em um determinado local do espaço. É uma função apenas do tempo. Então, a aceleração nesse ponto, qual é a aceleração nesse ponto? Né? Vai ser uma aceleração local do espaço. Então, aqui eu posso ter uma aceleração, aqui outra e aqui outra. Ela vai me determinar essa aceleração local. Enquanto o dv dt determina a aceleração total da minha partícula. E esse termo aqui vai ser responsável pelo movimento do escoamento, vai ser a aceleração convectiva. Como é que essa partícula está se movimentando dentro do escoamento em relação às coordenadas espaciais. Tá? Em relação a essas coordenadas espaciais. Então, assim como o vetor, a aceleração da partícula ela vai ser uma equação vetorial. Então, eu posso escrever ela em x, em y, em z. Então, a aceleração da partícula, eu escrevo ela em x, escrevo ela aqui, ó, em y, e escrevo ela também para z. Então, para todos os eixos, eu vou escrever a aceleração da partícula no eixo x, no eixo y e no eixo z. Né? Então, aqui a gente vai para um exemplo para a gente entender, né, tudo aquilo que a gente foi falando. Principalmente para a gente compreender o que é aceleração convectiva. Né? A gente vai analisar aqui esse exemplo. Então, aqui eu tenho um escoamento e esse escoamento está sendo em regime permanente e incompressível. Tá? E aqui, ó, essa parte toda aqui eu tenho um canal. Tá? Então, o meu escoamento, ele é permanente e incompressível. E em um determinado tempo, em um instante t0, a gente tem essa partícula exatamente nessa posição x1. Né? x1 com a velocidade v1. A gente foi acompanhando essa partícula, né, ao longo do tempo, até que ela chegou na posição x2, no intervalo de tempo, né, daqui para cá teve um intervalo de tempo, que a gente vai chamar de dt. Né?
teve essa variação de tempo. Então, eu estou observando essa partícula. Se eu olhar essa partícula, o que aconteceu? Eu tive esse momento de translação, né? Eu saí de um ponto para o outro, mas se eu observar também, o que aconteceu com essa partícula? Ela se contraiu, olha aqui, houve essa deformação linear dessa partícula. Eu tinha ela com essa forma, ela precisou se contrair para poder passar por esse canal, tá? Então, o que eu digo? Em X2, aqui o volume, né? Como é um escoamento permanente, o volume vai permanecer constante. Mas a geometria dessa partícula, ela vai ser alterada, tá? Sofrendo uma expansão linear na direção do eixo X. Então, aqui, em relação ao eixo X, ó, ela cresceu, olha aqui, houve uma expansão. E em relação ao eixo Y, houve o quê? Houve uma redução dessa partícula, tá? Houve uma contração dessa partícula, tá? Isso ocorre porque as partículas na linha de centro se aceleram para que toda a massa seja capaz de atravessar a área menor, tá? Vai sofrendo aceleração, e aí para que todas as partículas sejam capazes de atravessar esse meu canal, elas vão sofrer esse processo de expansão e de contração. Ou seja, vai sofrer uma deformação linear, né? O regime é permanente, o volume X1 será sempre o mesmo, tá? E a aceleração aqui local vai ser igual a zero, né? O fato que vai se repetir em X2. Portanto, para exemplo de aceleração convectiva, as partículas estão sujeitas a uma aceleração em relação ao espaço, independentemente do meu tempo, tá? Então, esse exemplo é só mais para a gente observar como é que funciona essa deformação dessas minhas partículas quando elas sofrem esse processo de translação, tá? Quando elas saem de um ponto para o outro. Ou seja, o escoamento, ele sempre vai permanecer constante aqui, né? O fluxo vai ser constante, mas essas partículas, elas vão sofrer uma aceleração. A partir do momento que elas sofrem uma aceleração para poder passar aqui nesse diâmetro que é menor, né? A geometria dessa partícula, ela vai ser alterada, tá? A geometria vai ser alterada. Então, nesse caso em específico, houve o quê? Uma expansão no eixo X e uma contração no eixo Y. E aí eu tenho essa geometria alterada da minha partícula. Porém, o escoamento ele vai continuar permanecendo constante. O fluxo vai ser o mesmo. Balanço de massa também, tá? E aí, em cima disso, a gente vai começar a estudar quem? O balanço de massa. Então, a gente sabe que o nosso balanço de massa, no escoamento, ele tem que ser igual a quê? Tem que ser igual a zero. Ou seja, ele tem que permanecer constante. Aí, lá do princípio da conservação da massa, a gente viu essa equação aqui, ó. A gente estudou bastante essa equação. Então, a partir dessa equação, a gente vai obter uma forma diferencial, tá? Se baseando nesse controle de volume infinitesimal, tá? Olhando também a questão, né, da aceleração, da cinemática dessa partícula, desse fluido, como é que vai se comportar nesse escoamento, tá? Então, eu vou ter uma taxa de massa contida no volume, ela pode ser expressa do seguinte modo, tá? Lembrando que velocidade dx, dy e dz, tá? Aqui, ele faz só a equação, né? Onde a gente vai chegar na equação final, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, essa equação aqui, que tá aqui, ó, para o balanço de massa,
ela vai ser tanto para fluidos compressíveis como para fluidos incompressíveis. E aí a gente pode trabalhar aqui uma notação vetorial. Então, dρ dt mais isso tudo aqui eu posso chamar do meu vetor v vezes ρ v, que é igual a 0. Isso aqui também um escoamento permanente e compressivo. Tá? Então, essa equação, essa daqui que vocês vão ter em mente aqui, ó, essa daqui, ó. Tá? Então, anotem aqui essa equação para a gente não se perder. Então, ela vai ser válida tanto para fluidos compressíveis quanto para fluidos incompressíveis. Show? Anotaram? É a mesma coisa aqui, tá? Mas esse aqui é mais completo. E aqui eu vou mostrar um exemplo, bem rapidinho ele. Pronto. Ele diz o seguinte: os componentes do vetor velocidade de um escoamento, olha lá. O escoamento é incompressível e ocorre em regime permanente, né? Então, o vetor velocidade, ele é dado por u igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, v xy mais yz mais z, e ele pergunta qual vai ser a componente em w. Né? Ou seja, qual vai ser a componente na direção z, para que satisfaça essa equação. Então, eu pego lá a minha equação, que ela diz o quê? Du dy mais a parte convectiva, aceleração convectiva, olha aqui, ó. dv dy mais dw dz tem que ser igual a quanto? Pelo balanço de massa, tem que ser igual a 0. Então, vou começar a derivar essa aqui, ó. Qual a derivada de u em relação a x? Se olhar em relação a x, z aqui vai ser constante, é 0. Y vai ser constante, é 0. Então, qual é a derivada de x ao quadrado? Vai ser 2x. Aí, eu vou pegar aqui a componente v e vou derivar agora em relação a y. Qual é a derivada de v em relação a y? Z vai ser constante, é 0. Agora aqui, ó, derivada de y vezes z. Derivada de y é 1, vai ser z. E aqui, x e y, a derivada de y é 1, vai sobrar x. Então, z mais x. Ou x mais z. Né? E aqui, olha, 2x. Vou fazer o quê? Vou pegar essas minhas derivadas e vou jogar aqui na equação. Du dx é 2x, dv dy é x mais z. Então, quem vai ser dw dz? Né? Sendo que tem que satisfazer, tem que ser igual a 0. Então, eu digo o seguinte, dw dz é igual a menos 2x. Como eu joguei para o outro lado da equação, ó, tá? Esse aqui ficou desse lado. Esses dois termos eu joguei para o outro lado da equação, depois da igualdade. Tá? Joguei para depois da igualdade. Então, os sinais vão todos negativos, por isso vai ficar menos 2x, menos x e menos z. Olha aqui, ó. Menos 2x, menos x e menos z. Né? Eu botou menos x mais z. Que é igual a quem? Né? Se eu olhar aqui, ó, menos 2x menos x vai dar menos 3x menos z. Então, dw dz é menos 3x menos z.
Só que eu quero descobrir W. Como eu tenho dW, eu integro de um lado e eu integro do outro. A integral corta com essa derivada aqui, ó. Sobra quem? W. E aí eu integro toda essa outra parte, ó. Joguei só o sinal negativo para fora, para todo mundo aqui dentro ficar positivo, ó. Menos integral de 3x mais e dz. Qual a integral de 3x? Em relação a z, tá? Como aqui não tem z, vai aparecer um z. Então, vai ser menos 3x, z. Qual a integral de z? A integral de z é z ao quadrado dividido por 2. Aí, como tem o sinal negativo, vai ficar menos z ao quadrado dividido por 2. Mais uma f de x, y. Ou seja, é uma função que vai satisfazer essa equação. Eu não consigo definir que função é essa. Para eu conseguir definir essa função, eu vou precisar, que a gente chama das condições de contorno. Tá? Eu preciso de uma condição de contorno para que satisfaça uma equação específica. É como se aqui eu tivesse uma família de soluções. Então, para satisfazer aquelas equações, né? Aqui eu tenho uma família de soluções. Dependendo do problema específico, eu vou ter uma solução específica, né? E isso vai depender dessa função x e y. E eu só consigo descobrir se eu tiver uma condição de contorno, né? Como ele não me deu nenhuma condição de contorno, a gente escreve fxy, tá? Que vai satisfazer qualquer que seja a forma dessa função. Tá? Então, esta equação é satisfeita qualquer que seja a forma da função, xy. A forma explícita dessa equação do escoamento só pode ser resolvida se o campo de escoamento for completamente conhecido. Né? Eu preciso conhecer completamente esse campo de escoamento. E aí eu vou precisar das minhas condições de contorno. Como aqui está no eixo z, eu vou ter uma função x, y. Se tivesse no eixo y, eu ia ter uma função x, w. Se tivesse no eixo y, eu ia ter uma função da x, w. Né? Essa função aqui. Então, eu cheguei aqui à minha equação, à minha resposta, solução dessa equação. Tá? Muita atenção na hora de derivar, gente. Tá? Sempre presta atenção quem você está derivando. Ó, aqui eu estou derivando x. Então, eu vou olhar para onde tem x. Onde não tem x é a constante. A derivada de uma constante é zero. Então, sempre eu tenho que olhar quem eu estou derivando. X, y e z. E aqui é a mesma coisa. Quem que eu estou integrando? Está em relação a z. Está em relação a z, nesse termo aparece um z, mais um, né? Mais uma constante. A integral da constante é a própria variável, né? Como se 3x fosse a constante, ficasse assim, ó. 3x, integral de quem? De d, de dz. Qual a integral de dz? É o próprio z. Por isso que fez 3x vezes z. Para a gente não confundir na hora e escrever o quê? Um x ao quadrado dividido por 2. Não. Não está em função de x, está em função de z. Tá? Então, muita atenção nas regras de derivação nessa hora. Tranquilo? Deu para entender esse exemplo? Na listinha de vocês tem vários desses exemplos também. Vocês vão treinar bastante essas derivadas. Então, aqui, vamos considerar uma outra situação, tá? Vamos considerar o amortecedor como um modelo simples de pistão cilindro, né? Eu tenho aqui, onde eu tenho a minha partícula, que ela tem uma velocidade. Se vocês observar, ela é unidirecional, ou seja, ela só está sendo direcionada no eixo x, tá? Então, significa que no eixo y e z vai ser igual a
a zero. Então, aqui essa partícula está só em uma direção. Ela está apenas na direção x. Ele pergunta, encontrar a variação da massa específica em função do tempo para o gás que ocupa a câmara do amortecedor. Tá? Então, ele quer encontrar quem? A variação. Se eu falo de variação, estou falando de uma derivada. Ou seja, qual a derivada? Eu vou escrever dρ em função de quem? Em função do tempo. Então, qual vai ser a variação da massa específica, o meu dρ, em função desse tempo? Então, é justamente esse termo aqui que eu quero encontrar nessa situação. Lembrando que aqui eu tenho a minha velocidade em apenas uma direção. Tá? Olha aqui. A velocidade do gás, ela é unidimensional e proporcional à distância em relação à extremidade fixa. Ou seja, quando for zero aqui, u igual a zero na extremidade, até u igual a v, que é a velocidade que está saindo aqui do pistão. Tá? Então, para eu encontrar essa variação dessa massa específica em função do meu tempo, eu vou utilizar a nossa equação de continuidade. Olha aqui, ó. Lembra que eu pedi para vocês anotarem? dρ du dx, dρ v dy, mais dρ w dz, mais dρ d dt. Tá? Dρ dt. E tudo isso vai ser igual a zero. Aqui eu vou ter meu balanço de massa. Tá? Meu balanço de massa. A partir dessa equação, eu já sei o quê? Que em y não tem variação em y, não tem variação em z, porque o meu escoamento é unidimensional. Vai sobrar quem? dρ dx, porque eu tenho aqui velocidade em u, tá? No eixo x, e em relação ao meu dρ dt. Olha, quem eu quero encontrar? É esse sujeito aqui. Então, dρ dt vai ser igual a quem? A menos, quando eu jogo para o outro lado, menos dρ u em função de dx. Aí eu escrevi aqui, ó. Olha aqui, ó. dρ dt é igual a menos dρ u sobre dx. Daquela outra equação. Olhando, esse aqui tá tranquilo, meu primeiro termo, porque é ele quem eu quero encontrar. Vamos olhar para o segundo termo. Tá? Vamos olhar para o segundo termo. Se vocês observarem aqui, né, eu tenho aqui a regra do produto da derivada. Lembra lá quando a gente vai derivar, por exemplo, qual é a derivada? Vou botar aqui em termos práticos. De u vezes v, né? Uma função que eu chamo de u e uma função que eu chamo de v. A gente diz que a derivada é quem? É u' vezes v mais v' vezes u. Não sei se vocês lembram lá do cálculo 1, tá? Então, aqui é a regra do produto, né? No cálculo 1 a gente vê a regra do produto, do quociente e a regra da cadeia. Então, a regra do produto, ele basicamente vai me dizer isso. U' vezes v mais v' vezes u. Eu chamo um termo de u e um outro termo de v. E aplico aqui a regra do produto. A mesma coisa aqui, ó. Então, se eu olhar aqui, vou chamar um de u, né? Vou chamar aqui. Vou chamar ρ de u. Vou chamar u de u.
e vou chamar o ρ de V, né? Então, vai ser quem? Se eu colocar aqui, ó. Vamos pegar aqui o termo. U'. Então, a derivada de U, quem é U? Então, vai ser du dx. Aqui. Esse aqui é U'. Quem é V? V eu chamei de ρ. Então, aqui, ó. V eu chamei de ρ. Então, é U' vezes V. Mais quem? U. Agora, eu vou chamar U vezes a derivada de V. Qual é a derivada de V? V eu chamei de ρ. Então, a derivada de ρ é dρ dx. Então, aplicando aqui a regra do produto, eu vou ter menos ρ du dx mais u dρ dx. U' vezes V, V' vezes mais V' vezes U. Organizando tudo, porque tem um sinal de menos, eu só coloquei aqui em exposição o sinal de menos. Tirei do parênteses. Fica menos ρ du dx menos u dρ dx. Tá? Então, dρ dt é menos ρ du dx menos u dρ dx. Tá? Aqui eu estou mexendo na forma algébrica dessa equação. Pronto, eu cheguei aqui, né? Nós chegamos aqui. O que é que acontece? O meu fluxo aqui, o meu escoamento, ele é constante, né? O meu escoamento, ele vai ser constante, ou seja, a minha massa específica, ela não vai variar em relação a quem? Em relação a x. Eu digo que o meu escoamento é constante e uniforme, né? Então, se ele é constante e uniforme, significa que não existe variação desse ρ por dx. Então, eu chamo, como é constante, dρ por dx vai ser igual a zero. Então, se eu olhar aqui para a minha equação, ó, dρ por dx vai ser igual a zero. Vai sobrar quem? Menos ρ du dx. Então, a variação da massa específica pelo tempo vai ser menos ρ du dx. Menos ρ du dx. Tranquilo? Até aqui é bem algébrico, né? É bem a parte de cálculo, né? Então, eu estou manipulando essa equação para eu poder colocar, ó, quem vai ser o U, né? Vou substituir aqui, ó, derivada de U em relação a x. Quem é o U? Lá no Ciado, ele disse que U é quem? Vx sobre L. Vx sobre L. Esse ρ vai passar para cá, ó. E aqui eu vou fazer essa substituição aqui no valor de U. Ele diz, a velocidade do gás é unidimensional e proporcional à distância. Olha aqui, U é Vx L. Então, du dx é igual a quem? VL, ou seja, eu fiz a derivada disso aqui, a derivada de U em relação a x. Então, derivada de x é 1, sobra apenas V sobre L. Então, dρ dt é igual a quem? A menos ρ, a derivada du dx, que é V sobre L. Tá? Aqui ele substituiu o valor de U e fez a derivada de U em relação a x. Menos ρ, V sobre L. Tá? Ficou essa equação aqui. Ficou essa equação. Agora a gente vai observar aqui o meu L. Né? Quem é a distância total?
Aí eu vou me lembrar lá da equação da posição da física 1. O que diz a equação da posição? Que a gente chama equação de sorvete, né? Que a distância final é igual à distância inicial mais a velocidade vezes o tempo. Porque aqui eu estou sempre tratando por uma velocidade, né? Lembre sempre que esse processo de translação, né, eu estou mudando a geometria da partícula, mas eu estou trabalhando com a velocidade. A translação, ela faz eu achar a velocidade e a aceleração dessa partícula de um ponto para o outro, né? Então, aqui, a minha posição final, ou seja, meu L final, vai ser igual a quem? Vai ser igual ao meu L inicial mais a velocidade vezes o meu tempo. Tá? Velocidade do tempo. Então, dρ dt é igual a ρ. Aí eu vou só substituir aqui, ó, o L final, L inicial mais VT. Aí ficou aqui, ó, L inicial mais VT. Tranquilo? Pronto. O que acontece? Vocês lembram que lá no início eu disse que esse ρ passava dividindo? Né? Aqui ele vai passar aqui dividindo. Veio para cá, ó, o ρ. Né? Então, agora ele vai mexer aqui com o ρ. Então, dρ por ρ vai ser igual a quem? A toda essa equação vezes o meu dt. Vezes dt. Tá? Vezes dt. Então, aqui eu vou descobrir quem vai ser o meu ρ. Quando eu faço a integral dρ por ρ, eu vou de um ρ inicial a um ρ final. E aqui, quando eu faço a minha integral em dt, eu vou de um tempo zero até um tempo t. Tá? Até um tempo t. Quando eu integro isso daqui, qual é a integral de dρ por ρ? Ou qual é a integral de um ρ dρ? Né? Então, a gente sabe que a integral de 1x dx corresponde a ln, tá? Vai ser ln de x, tá? Vai ser ln de x. Então, quando eu faço essa integral aqui, eu vou até abrir aqui uma... Ó, dρ por ρ. Então, esse resultado vai ser quem? ln de ρ, tá? Mas quem são os meus limites de integração? Né? É o superior menos inferior. Então, vai ser ln de ρ menos ln de quem? Do ρ inicial. Pela propriedade do ln, eu posso colocar isso aqui, tá subtraindo, eu posso colocar isso numa divisão. Então, vai ser ln de ρ sobre ρ inicial, tá? Que vai dar justamente essa minha resposta aqui, ó. Tá? Vai dar justamente essa resposta. Então, dρ por ρ, a integral é ln, aplica os limites de integração, que vai dar uma subtração aqui de ln's pela regra do logarítmico neperiano. Eu posso colocar isso aqui numa forma de... É uma propriedade, né? Eu posso colocar isso em uma divisão, tá? Então, fica ln de ρ sobre ρ zero. A mesma coisa eu vou fazer com este termo, tá? Esta integral. Então, eu vou abrir uma página para a gente resolver essa integral. Então, eu tenho integral de 0 a t de v L0 mais VT dt, né? Para a gente ver como é que ele chegou nisso aqui. Deixa eu abrir aqui um quadro branco.
Vou tentar escrever aqui. De 0 a t, v L0 mais vt dt. Né? Então, aqui eu vou fazer a regra da integral por substituição. Tá? Eu vou chamar esse termo aqui de u. Então, u é igual a quem? A L0 mais dt. Tá? Lembrando que aqui eu tenho dt. Então, qual é a derivada de u em relação a t? Du dt. Né? Então, eu preciso derivar aqui. Se eu derivar, ó, isso aqui é constante, vai zero, mais a derivada de t é 1, vai sobrar v. Tá? Quando eu derivo essa parte de cima, a minha resposta vai ser v, em relação a t. Tá? Então, significa dizer o quê? Que dt é igual a du sobre v. Né? Fiz aqui meio pelos extremos, coloquei em evidência dt. dt é igual a du sobre v. Então, eu posso reorganizar essa integral. Vou botar aqui, ó. Esse v é uma constante, eu posso jogar até para o lado de fora. Vou botar assim, v integral de 1. Eita, gente, o negócio tá ruim. Quem é L0 mais VT? Eu chamei de U. Integral de U vezes. Quem é DT? DT é DU dV. Olha aqui, ó. DT é DU dV. Estou substituindo todo mundo por U. Aqui é U, DT tem que estar em função de U. Então, é DU sobre V. Né? DU sobre V. Se eu observar, eu posso jogar esse V aqui para o lado de fora. Então, como está um em cima e um embaixo, eu posso cortar. Então, fica integral de 1 sobre U du. Então, a gente viu que integral de U sobre U vezes du é o próprio ln de U. Tá? ln de U. Eu vou botar aqui porque aqui tem meus limites de integração, tá? Meu limite de integração vai de 0 a t. Agora eu vou voltar aqui ao original, tá? Vou voltar aqui com U. Quem era U? Então, isso significa que é a minha integral ln de U é quem? Vou botar aqui. L0 mais VT. Com os limites de 0 a t. Pronto. Depois que eu volto à minha condição original aqui, ó, tiro da minha substituição, né? Fiz a substituição para integrar, volto com o termo original, agora eu aplico os limites de integração. Então, esse limite de integração eu vou aplicar onde tem o t, tá? Porque aqui a derivada é um dt. Então, ficaria quem? ln, aplicando os limites, ln, L inicial, mais o próprio VT, como T é igual a T, continua igual, né? Menos quem? Menos, agora eu vou aplicar o limite inferior. Né? O limite inferior vai ficar quem? ln de L0, porque quando eu aplico o zero em T, esse termo vai para o espaço. Tá? Esse termo vai para o espaço. Tranquilo? E aqui eu vou fazer o quê? A minha divisão. Ó. A propriedade do
do Ln, tá? A própria propriedade do Ln. Final, eu vou ter Ln é igual a quem? L0 dividido por L0 mais VT. Tá? Usando a propriedade do Ln, aí eu vou ter isso aqui. Olha aqui, ó. L0 mais VT, tá? Lembrando, gente, que eu inverti por causa desse sinal negativo, tá? Porque tem um sinal negativo, aí ficou invertido, tá? L0 dividido por L0 mais VT, tá? Aí eu inverti logo, porque eu lembrei que tinha sinal negativo aqui, tá? Aí faz a inversão. Que é a propriedade aqui, o primeiro sobre o segundo. Mas como tem o sinal negativo, ele vai inverter. Então, fica L0 mais VT. Né? Eu posso cortar esse Ln com esse Ln, vai ficar ρ sobre ρ, que é igual a L0 sobre L0 mais VT. Pronto. Tá aqui, ó. Corta isso aqui. Então, quem vai ser ρ? Né? Se eu botar em evidência o ρ, esse ρ0 que está dividindo vai passar multiplicando tudo isso aqui, ó. Então, ρ que multiplica, olha aqui, L0 mais VT. E aí eu vou ter quem? O meu ρ em função do tempo. A minha variação do ρ em relação ao tempo. Em relação ao tempo. E aqui ele fez só um arranjozinho, né? Ρ, ele dividiu todo mundo por L0. Quando ele divide todo mundo por L0, aqui fica 1 e fica VT dividido por L0. Já podia parar por aqui mesmo. Então, eu tenho aqui a minha taxa de variação do ρ em função do tempo. E aí, eu vou ter aqui um ρ inicial, o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial, mais a velocidade vezes o meu tempo. Tá? A velocidade mais o meu tempo. Deu para entender, turma? Então, resumindo o exercício, tá? Eu aplico aqui, ó. Deixa eu pegar meu outro. Apontador. Eu aplico, tá, a minha análise diferencial para conservação de massa, tá? Na minha equação, ó, que tudo isso é igual a zero, tá? Que tudo isso é igual a zero. Derivo, faço as derivadas parciais em cada termo, né? Oxe, estou no exemplo errado. Pronto, aqui, né? A partir dessa variação, que também é igual a zero, ele quer descobrir a variação de ρ dt. Como essa análise é unidimensional, tá? É uma análise unidimensional. Pronto. Eu não vou ter variação no espaço, nem em z e nem em y. Vou organizando a nossa equação aqui, ó, do balanço de massa, tá vendo? Em função desse dρ dt. Ele quer saber quem é esse dρ dt. Aplico
Lembro de todas as regras do cálculo, né? Aqui, a primeira regra que a gente aplicou do cálculo foi a regra do produto, que aí saiu isso aqui, a regra do produto. Fui fazendo as minhas considerações. Aqui, como é constante o meu escoamento, o meu fluxo, então, dρ dx é 0. Fui fazendo mais uma consideração. Depois, eu apliquei, né, nas minhas considerações, quem era o U, né, quem é essa velocidade no eixo x, é dada por essa fórmula, que vai depender da distância aqui, tá, do meu deslocamento. Fiz as derivadas e depois integrei para justamente achar quem era o ρ em relação ao tempo. Lembrando que na hora de aplicar a integral, eu tenho que lembrar das regras de integração. Nesse caso, a gente aplicou a substituição, né? Apliquei a substituição para calcular essa integral. E lembrando que o comprimento final depende de quem? Da posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, tá? Que eu estou tratando aqui de uma velocidade. Movimento de translação me traz uma velocidade. E aí eu encontrei a minha equação final. Aí, se ele me desse os dados do comprimento inicial, da velocidade do tempo, eu encontraria qual seria a massa específica desse fluido para esse determinado exemplo, tá? Tranquilo? Deixa eu aparecer aqui para vocês. Eu vou finalizar a gravação da nossa aula, tá? Vou parar aqui.